A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus nós estamos aqui de volta trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lição 2 dos jovens, né? Domingo 13 de abril de 2025. Esta lição tem por título A Excelência no Servir. Se é para servir a Deus, tem que servir com excelência, não é verdade? Amados jovens e professores que estão nos escutando nesta lição, estamos trazendo aqui o segundo trimestre, de 2025, que tem por título Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Está sendo um trimestre maravilhoso, Isso não tem como negar. Nós sabemos que todas as lições, elaboradas aí pela CPAD, são lições maravilhosas, com assuntos que nós tiramos lições de vida para nós, E o que vamos estudar nesta lição? Ao falarmos de Davi, amado, nos deparamos com um jovem que transcendeu sua época, deixando um legado de coragem, fé e excelência. Desde os campos de Belém até o trono de Israel, a sua vida foi marcada por uma entrega total a Deus. Não foi apenas a sua habilidade com a harpa, sua bravura diante de gigantes ou sua destreza como um guerreiro que o tornaram um exemplo, mas assim a sua devoção inabalável. Davi nos ensina, queridos, que a excelência no servir não vem apenas de talentos naturais, mas da presença e capacitação divina. Quando Deus está conosco, queridos, nós somos forjados para missões extraordinárias. Por isso, faz necessária a presença de Deus conosco. Por isso que Moisés falou, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Então precisamos sim da presença do Senhor. Texto áureo, o texto principal está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Eu vou ler aqui, para vocês, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Glória a Deus. Irmãos, antes de avançarmos na exposição deste versículo, é necessário fazer duas observações relevantes aqui. A primeira dela, à primeira vista, pode parecer que essa passagem não possui uma conexão direta com o assunto em questão, Isso aqui levanta a pergunta: será que esse texto foi a escolha mais adequada para servir como base para a lição? No entanto, ainda que a relação não seja imediatamente clara, é possível e necessário buscar uma harmonização entre o conteúdo do versículo e o tema proposto, Então, nesse desafio será extrair, insígnias que permitam essa conexão de maneira coerente. E a segunda, é frequente ouvirmos a afirmação de que a expressão não temas ou equivalentes aparece 365 vezes na Bíblia. Veja só, para cada dia do ano, você tem uma palavra não temas, não temas, não temas. 365 vezes na Bíblia, representando um encorajamento para cada dia no ano. No entanto, essa ideia é um mito. Uma pesquisa mais aprofundada demonstra que o número real é significante menor. Repetir informações incorretas, mesmo com boas intenções, pode comprometer a credibilidade do ensino. Certo? Então, como muitos pregam que essa palavra não temas tem 365 vezes repetida na Bíblia, isso é um mito, Se você for procurar realmente, você não vai encontrar 365 vezes. Portanto, em vez de reforçar conceitos equivocados, queridos, foquemos na análise cuidadosa do texto em Gênesis, Aliás, cuidadosa do texto em seu contexto. Esse versículo aqui foi dirigido ao povo de Israel durante um período de incerteza e modo quando enfrentavam ameaças e
de nações mais poderosas. Deus os lembra de sua presença, proteção e fidelidade, incentivando-os a confiar nele. Portanto, mesmo que o contexto não se refira ao rei Davi, podemos adaptar a verdade dele ao contexto da vida de Davi e nossa realidade nos dias atuais. A vida de Davi, querido, prova que habilidades naturais mais presença de Deus, né, igual a excelência no servir. Davi não confiava em suas próprias habilidades, mas no Deus que o fortalecia, como diz lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. E Isaías, capítulo 41, versículo 10, que foi o texto do nosso texto áureo, nosso texto principal. Né? Então, Isaías, ele revela essa verdade por aplicação. Não temas. Como Davi, nós também enfrentamos gigantes, mas não estamos sozinhos. Outro ponto, eu te sustento, é o que o versículo fala, né? 41:10 de Isaías, eu te sustento. Como Davi, mesmo após falhas, nós somos restaurados. Outro ponto, terceiro lugar, eu sou contigo. Olha, a continuação do versículo 10 do 41 de Isaías, eu sou contigo. Como Davi, né? Nossa missão só tem sentido se Deus estiver nela. Glória a Deus. Verdade prática. Mesmo possuindo muitas habilidades, qualidades e a presença divina na vida do crente é indispensável. Glória a Deus. Davi, ele foi escolhido, ungido por Deus para uma grande missão que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real, né, do Messias, conforme nós vimos na primeira lição. Davi tinha talento extraordinário, era um músico, poeta, guerreiro e líder, mas nenhuma dessas habilidades o tornou grande. Foi a presença de Deus em sua vida que transformou suas capacidades em legado duradouro. Sem Deus, Davi seria apenas um pastor esquecido, não o rei de Israel. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele seria Davi como um arpista talentoso, não o autor. Sem Deus, Davi seria um pastor esquecido, não o rei de Israel. E sem Deus, Davi também seria um arpista talentoso, não o autor de salmos que consolam gerações. Sem Deus, ele seria um soldado corajoso, não o homem segundo o coração de Deus. Então, a lição, amadas, aqui ela é bem clara. Você pode ser bom, mas sem Deus nunca será suficiente. Você pode vencer batalhas, mas só com Deus vencerá a guerra. Pode inspirar pessoas, mas só com Ele transformará vidas. Não se engane, né? Suas habilidades abrem portas, mas é a presença de Deus que as mantém abertas. Certo? As suas habilidades, seus conhecimentos, né? Isso aí pode abrir portas para você, mas é a presença de Deus que vai manter abertas essas portas. Seu esforço, amado, constrói, mas é o Espírito Santo que dá significado à obra. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está lá no livro Está aqui no livro, vamos ver aqui, em 1 Samuel 16, versículo 19 ao 23. Mas nós vamos pular aqui esta leitura. Nós vamos estar aqui explicando aqui versículo por versículo dessa leitura. Não faz necessário eu ler aqui com vocês, né? Vamos ler aqui a introdução rapidinho. Ao pensarmos em Davi, nós somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades em cada lugar por onde Davi passava. Ali ficava a sua marca registrada, a excelência na vida. A excelência na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina.
certo? Quando o homem tem tudo isso aí e quando ele depende totalmente do Senhor, ouça isso no nome do Senhor Jesus, nós teremos sucesso porque o Senhor está conosco. Aí nós faremos serviço com excelência para o Senhor. Primeiro tópico, um currículo notável para um serviço excelente. Um currículo notável para um serviço excelente. Um pastor de ovelhas. Glória a Deus. Irmãos, a palavra currículo, ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências adquiridas por uma pessoa ao longo da vida, seja na educação formal, no trabalho ou em outras áreas da vivência humana. No contexto bíblico, nós podemos aplicar essa ideia ao aprendizado que Deus proporcionou a seus servos antes de colocá-los em posições de grande responsabilidade. O jovem Davi, antes de se tornar rei de Israel, desenvolveu várias habilidades importantes como pastor de ovelhas que posteriormente foram úteis em sua vida de liderança. Algumas delas incluem coragem e habilidade de combate. Davi enfrentou animais selvagens como leões e ursos para proteger seu rebanho. 1 Samuel 17, versículo 34 ao 37. Isso aqui preparou, certo, para futuras batalhas, incluindo seu famoso duelo contra Golias. Você vê que aqui Davi não tinha ainda nem sido talvez ungido, né, a rei, mas ele já enfrentava essas batalhas aqui, essas lutas com esses animais ferozes. Incluiu também responsabilidades e cuidado. Como pastor, ele aprendeu, queridos, a zelar pelas ovelhas, guiando-as, alimentando-as e protegendo-as. E que mais tarde se refletiu isso aí em seu papel como líder do povo de Israel, como diz lá no Salmo 78, versículo 70. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, lá no Salmo 78, versículo 70 ao 72. Isso também incluiu na vida de Davi, né, paciência e perseverança. Paciência e perseverança. O trabalho pastoral exigia longas horas de vigília e persistências, né, características que o ajudaram em momentos difíceis, como quando foi perseguido por Saul. Então, tudo isso aí, Davi já tinha experiência lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Então, tudo aquilo que ele passou quando ele foi perseguido por Saul, isso aí já era fichinha para ele, já costumava passar isso aí cuidando das ovelhas do seu pai. Ouça isso no nome de Jesus. Também, isso aí incluiu também habilidade com a funda. Davi tornou-se hábil no uso da funda, né? Tem pessoas que chamam a baleadeira, badoque, essas coisas. Então, a funda, que é o estilingue, uma arma comum entre pastores para afastar predadores, que foi aqui uma habilidade que ele usou para derrotar Golias. Primeiro livro de Samuel 17, versículo 49 e 50. Também ajudou Davi também na dependência de Deus. No isolamento nos campos, Davi desenvolveu uma forte relação com Deus. Expressa em muitos de seus salmos, ele mesmo falando, no Salmo 23, por exemplo, essa fé foi essencial em sua trajetória, né? Então, nós devemos pegar cada coisa que nós passamos na vida, cada luta, cada dificuldade que nós passamos para o futuro, porque nós estamos adquirindo experiências e dependência total de Deus. Glória a Deus. Segundo subtópico 2, o corajoso e destemido. Glória a Deus. O corajoso e destemido. Nós vamos definir os termos corajoso e destemido. Corajoso, alguém que mesmo sentindo medo age com determinação, enfrentando perigos ou desafios por um propósito maior. A coragem não é a ausência de medo, não. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de superá-lo. Ouça isso no nome de Jesus. Destemido. Destemido é o quê? Alguém que demonstra uma ousadia natural sem hesitação diante do perigo. Isso que é determinado, destemido, né? Alguém que demonstra uma ousadia natural sem hesitação diante do perigo. Não é o mesmo que ser impulsivo, né? O destemido age com confiança e firmeza, muitas vezes por já ter enfrentado situações adversas antes. Ouça isso no nome de Jesus.
certo? Né? Que é ausência de medo, não. Ele já sabe que vai vencer porque já enfrentou situações diversas antes. Davi, ele era corajoso porque, mesmo sabendo dos riscos, enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas, né? 1 Samuel 17, 34 ao 37. Então, Davi, ele era destemido porque, ao ver Golias, não hesitou em combatê-lo, confiando em sua experiência e, sobretudo, em Deus. Ele falou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então, ele lutou confiando em Deus, né? 1 Samuel 17, 45 ao 47. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro subtópico, subtópico 3. Um músico excelente. Um músico excelente. Davi era um músico excelente. Irmãos, quando nós lemos a história de Davi, é fácil se impressionar com suas vitórias, não é verdade? Como a derrota de Golias, o seu reinado cheio de conquista, mas algo que muitas vezes passa despercebido, querido, é que antes de ser guerreiro e rei, Davi era músico. Davi não entrou no palácio por ser um grande guerreiro, não. Ainda não havia derrotado Golias. Ele chegou lá por causa da música. Isso me faz pensar, será que estamos subestimando nossos dons? Às vezes, o que parece um hobby ou algo simples pode ser o meio que Deus usará para nos colocar no lugar certo. Tem pessoas que falam assim, isso aí é só um hobby, é só uma música e tal. Não, Deus está se preparando para colocar no lugar certo. Davi estava lá treinando, né, tocando, mas na hora certa, Deus o colocou diante do trono, diante de Saul, né? Segundo tópico, a excelência de Deus em nós, mediante sua presença. A presença de Deus em nossas vidas. Irmãos, vamos lá. A busca pela presença de Deus em nossas vidas é um anseio profundo e inerente ao ser humano. As histórias bíblicas nos revelam muitos homens e mulheres que buscaram ardentemente um relacionamento mais profundo com Deus e, em decorrência dessa prática, eles viveram grandes experiências de vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. O segredo de Davi, amados, não estava em sua habilidade com a funda, nem em seu talento musical, mas em algo muito mais profundo, que era a presença de Deus na sua vida. Lá em 1 livro de Samuel, capítulo 16, nós vemos como essa realidade espiritual marcava cada aspecto de sua trajetória, tornando-o um homem singular. Quando Samuel ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, algo extraordinário acontece. O Espírito do Senhor se apossou de Davi desde aquele dia em diante, conforme vai falar o versículo 16. Enquanto Saul experimentava o afastamento divino, lá no versículo 14 você vai ver isso, Davi recebia uma unção permanente, né? Essa presença não era temporária como a de Sansão, né? Não era parcial como a dos demais anciãos. O que fazia Davi diferente? Vocês sabem o que era que fazia Davi diferente? Não sua estatura ou experiência, mas o fato incontestável de que o Senhor é com ele, né? 1 Samuel 16, versículo 18. A vida de Davi aqui, irmãos, nos ensina que a verdadeira grandeza, né? Escute bem, a verdadeira grandeza vem da presença de Deus, não de nossos méritos, né? A vida de Davi também nos ensina que os dons naturais só alcançam plenitude quando somos consagrados. Também a vida de Davi nos ensina o preparo nos lugares ocultos e essencial para o chamado público. Também nos ensina a unção divina transforma atividades comuns em ministérios poderosos. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós temos que tirar exemplos, né, de coisas boas que nós vemos, né, em outras pessoas, ter aí como referências. Ouça isso no nome de Jesus. E nós devemos também persistir, assim como ele foi persistente. Segundo subtópico, o cristão e a sua espiritualidade. O cristão e a sua espiritualidade. O que é espiritualidade para você? Espiritualidade não é sobre quantas vezes você vai à igreja, quantas horas você ora, ou quantos versículos decora.
é sobre vida com Deus, é sobre ter um relacionamento real com Deus, que transforma seu caráter, seus pensamentos e suas atitudes. Isto é relacionamento com Deus. É o Espírito Santo moldando você para ser mais como Cristo, não apenas na teoria, mas no dia a dia. No entanto, amados, muita gente vive uma fé de fachada, né? Vive uma fé de fachada, rotina sem realidade. Vai aos cultos, né? Canta hinos, mas o coração está distante. Emoção sem transformação. Se emociona com louvores e pregações, mas não muda de vida. Ah, como tem pessoas assim. Conhecimento sem prática. Sabe a Bíblia, mas não obedece. Isso é terrível, irmãos. Nós devemos obedecer. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Nós devemos ler a Bíblia, ouvir pregações que mude as nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Me faz lembrar que Jesus ele alertou sobre isso lá no livro de Mateus, capítulo 15, se não me falha a memória, versículo 8. Jesus alertou sobre isto. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ouça isso no nome de Jesus. Para desenvolver uma espiritualidade genuína, querido, é fundamental seguir os princípios bíblicos que orientam o crescimento na fé. O apóstolo Paulo exorta. Faz lembrar agora o versículo lá, acho que é Gálatas capítulo 5, versículo 25 por ali, ele exorta: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É isso mesmo, Gálatas 5, versículo 25. Então, a verdadeira vida espiritual começa quando abandonamos a autossuficiência e passamos a viver em plena dependência de Deus, permitindo que o Espírito Santo guie nossos passos. Ouça isso no nome de Jesus. A alimentação diária da palavra de Deus é outro pilar essencial também para o desenvolvimento espiritual, né? Como afirma os Salmos, capítulo 1, né? Capítulo 1, isso mesmo, capítulo 1, versículo 2 e o 3. Né? O homem bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Né? Então Jesus nos ensinou isto também, declarou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Né? Está escrito também lá em Deuteronômio. Aqui no capítulo 4, versículo 4, ele estava citando essa passagem de Deuteronômio, ele estava citando para Satanás ali na tentação no deserto, né? Então, evidenciando aí que as escrituras são alimentos indispensáveis para fortalecer nossa fé. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A prática da oração contínua, conforme exorta em 1 Tessalonicenses capítulo acho que é 5, né? 1 Tessalonicenses 5,17, né? Que fala orar sem cessar. Esse aqui é outro aspecto fundamental. Mais do que recitar palavras, trata-se de manter um diálogo constante com Deus, né? Cultivando assim uma intimidade pessoal com o Pai. Ouça isso em nome de Jesus. A vida na igreja também se mostra indispensável para o crescimento cristão. Eu não sei como tem pessoas que ainda não gostam de ir à igreja, não gostam de estar juntamente com os irmãos ali, louvando a Deus, né? E a Bíblia diz que nós temos que nos reunir, né? Nos unir e louvar ao Senhor, não só propósito, não só espírito. Então, a vida na igreja também se mostra indispensável para o crescimento cristão. O autor de Hebreus admoesta, né? Eu acho que eu tenho certeza, lá é Hebreus 10, versículo 24 e 25. Ele fala: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos. Né? Então, os relacionamentos, amados, os relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo servem como ferramenta divina para nosso amadurecimento na fé. Certo? Então, dependemos sim de estarmos juntos, né? Louvando a Deus, nos relacionando um com os outros, relacionamento saudável, né? No corpo de Cristo, né? O que é o corpo, que é a igreja, ou seja, no nome de Jesus. Terceiro subtópico, rapidinho, né? Para nós terminarmos aqui essa lição a tempo. Conduzido pelo Espírito, glória a Deus, conduzido pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a narrativa bíblica apresenta uma teologia progressiva da atuação do Espírito Santo que merece cuidadosamente reflexão no período
testamentário. Observamos aí uma atuação pontual e funcional do Espírito. Ele vinha sobre indivíduos específicos, como, por exemplo, Josué e Saul, para capacitação em tarefas particulares. 1 Samuel 16 e 13, número 27 e 18, né? 1 Samuel 10 e 10. Esta era uma manifestação soberana e temporária conforme a necessidade do propósito divino, certo? Então, era temporário, e o Espírito Santo dava ali uma incumbência, eles realizavam e o Espírito Santo já saía novamente. Não é diferente de hoje, que hoje o Espírito Santo mora conosco, está conosco. Contudo, a novidade do Novo Testamento é revolucionária. Não mais uma visitação ocasional, mas uma habitação permanente. Tem pessoas que oram assim: Senhor, visita fulano, Senhor mora. Hoje ele mora, como diz lá em João 14, 23, né? Ele mora em nós. Então, isso aqui não é mais a novidade do Testamento, é revolucionária. Não mais uma visitação ocasional, mas uma habitação permanente, como diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. A exortação paulina, enchei-vos do Espírito, como Paulo falou lá em Efésios 5, 18, enchei-vos do Espírito, aqui utiliza o verbo grego, né, que indica um processo contínuo, não um evento pontual. Esta plenitude espiritual transcende em muito as experiências emocionais do culto, né? Ela abarca toda a excelência, toda a existência do crente, né? Reorientando suas prioridades, valores e percepções da realidade. A implicação prática desta verdade, querido, é profunda. Como argumenta Paulo em Gálatas 5,25, se vivermos no Espírito, devemos também andar no Espírito, pelo Espírito. O termo andar, né, sugere um avanço ordenado passo a passo em sincronia com a direção do Espírito. Não se trata de mera mudança, né, comportamental, não. Mera mudança comportamental externa, mas de uma transformação ontológica que afeta nosso modo de ser no mundo. Devemos ser crentes cheios do Espírito, né? É o que diz a palavra aqui. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Terceiro tópico, um rei atormentado. Um rei atormentado. Irmãos, assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, um espírito maligno começou a atormentá-lo. Lá em 1 Samuel 16 e 14. Então esse espírito o deixou atormentado, deixando-o inapto para decisões sensatas e violento com aqueles que estavam próximos a ele. Até mesmo seus servos ficaram impressionados com a ação maligna na vida do rei. 1 Samuel 16 e 15 vai falar isso. Então eles ficaram impressionados com essa ação maligna na vida do rei, e surgiram trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito maligno o deixasse em paz. Nesse contexto de tormenta e fúria, Davi foi introduzido à corte de Saul. Então, veja o que a Bíblia diz, amados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. 1 Samuel 16, 14 e 15. Então os servos de Saul apresentaram um diagnóstico correto ao declararem que o rei estava atormentado por um espírito maligno. No entanto, eles adotaram medidas superficiais e insuficientes para resolver as crises intermitentes de perturbação mental. Então, o problema de Saul, amado, era a sua alienação de Deus, a sua rebeldia contra o Senhor e a sua desobediência às ordens divinas. A solução para Saul era o arrependimento sincero e não apenas terapia musical.
né, conselheiros de mentalidades bíblica parecem ter estado ausentes da corte de Saul, e seus conselheiros só conseguiram pensar no modo de tratar os sintomas psicológicos do que era um problema fundamentalmente espiritual. Então a solução oferecida por eles foi superficial. Saul precisava de uma cirurgia e eles lhe deram apenas paliativos, né? Quando as pessoas muitas vezes estão precisando de um tratamento espiritual profundo, só vai apresentar somente uma coisa ou ali, apenas um paliativo, né? O Deus da providência age nessas circunstâncias, ainda que desafiadoras, para colocar o recém-ungido rei de Israel dentro do palácio para relacionar-se com Saul. Assim o novo rei tornar-se, né, servo do velho rei. A escola de Deus continua, mesmo que o cenário, irmão, mesmo que o cenário e a situação de Davi, a partir deste momento, sejam completamente diferentes, tá? Muitas vezes nós não sabemos, né, porque somos colocados em tais lugares. Às vezes você já está com a missão decretada por Deus para fazer e você é colocado em determinado lugar e você fala, não é isso que eu vou fazer, não foi para isso que eu fui ungido. Não, tem pessoas que querem ser ungido precipitadamente, rápido, e já querem logo assumir e querem logo fazer e acontecer. Não, às vezes vem situações adversas para que você tenha uma experiência melhor ali no que você vai fazer. Segundo subtópico do tópico 3, glória a Deus, nós vamos estar aqui comentando um reino em apuros. Glória a Deus, um reino em apuros. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Um reino em apuros. Glória a Deus. Amado, Deus ele nos conhece por completo. Nosso caráter, nossa intenção, certo? Nossas intenções, nossa visão de mundo e a forma como os dedicamos a buscar intimidade com Ele. Tanto o profeta, né? Tanto o profeta quanto o pai do jovem, eles percebiam e viam as coisas com limitações, né? 1 Samuel 16:1. No entanto, Deus tinha planos surpreendentes para aquela ocasião, e um jovem pastor de ovelhas seria ungido como novo rei de Israel. A trágica história do rei aqui, né, do rei Saul, nos revela um dos mais solenes alertas das Escrituras sobre os perigos da desobediência persistente. Quando o Espírito do Senhor se retirou dele, né, 1 Samuel 16:14. Então seu coração, antes humilde, tornou-se um terreno fértil para uma sucessão de erros catastróficos que marcaram seu reinado e afetaram toda a nação. Então tudo começou, amados, com uma aparentemente pequena transgressão, né, lá em Gilgal. 1 Samuel 13:8-14 vai falar isso. Então, pressentindo o perigo filisteu e vendo seu exército se dispersar, Saul tomou para si a função sacerdotal, oferecendo holocausto sem esperar por Samuel. Foi nesse momento que começou essa perturbação na vida de Saul. Então, quando confrontado, justificou-se com medo e circunstância, né? Revelando um coração que priorizava a convivência sobre a obediência. Esta primeira falha selou o destino de sua dinastia. Engrandecido é o nome do Senhor. A impulsividade de Saul se manifestou novamente quando, em meio à batalha, proferiu um juramento insensato que quase custou a vida de seu próprio filho Jonatas, lá no capítulo 14 de 1 Samuel, versículo 24-46. Então, seu decreto precipitado, proibindo o povo de comer até a vitória, demonstrava uma liderança movida por emoção, não por sabedoria divina. Então, o episódio ali revela como um governante sem direção espiritual pode levar seu povo ao sofrimento desnecessário. Como que o pessoal ia para uma batalha tão cruel, uma batalha tão violenta, sem comer, sem beber, enfraquecido, como queria permanecer de pé, não é verdade? Então, o ápice de sua rebelião veio na guerra contra os amalequitas. Lá no capítulo 15 de 1 Samuel, Deus ordena a destruição total, mas Saul poupou Agag e o melhor do gado. Quando confrontado por Samuel, ele tentou justificar sua desobediência com argumento religioso. Guardara os animais para sacrificar ao Senhor. Olha que justificativa esfarrapada.
essa tentativa, amado, de mascarar a desobediência com pseudo, piedade, foi o golpe final. Samuel então proclamou a eterna verdade. A obediência é melhor que o sacrifício, como diz lá em 1 Samuel 15, 22. Então, com o Espírito Santo retirado, Saul mergulhou em um abismo de ciúme e paranoia. A popularidade de Davi, como diz lá no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 7, despertou nele um ódio mortal, tentou assassinar o jovem por diversas vezes, permitindo que um espírito maligno dominasse seu coração. Então sua vida tornou-se ali um exemplo vívido do que acontece quando o homem rejeita a Deus. O vazio é preenchido por forças destrutivas. Ouça isso no nome de Jesus. Então tomamos muito cuidado para não sairmos da presença do Senhor, porque a Bíblia diz que quando o homem é purificado, sai dele um espírito maligno, esse espírito sai vagueando por terras áridas e não encontrando onde ficar, onde morar, ele volta para sua antiga morada e ele vem e traz consigo mais 8, então mais 7. Então o estado daquele homem é pior. Ouça isso no nome de Jesus. No auge de sua crise espiritual, amados, Saul cometeu seu pecado mais grave. Ele consultou uma médium em Endor. Capítulo 28 de 1 Samuel, violando expressamente ali a lei divina que fala lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 até o versículo 12. Este ato desesperado revela a tragédia final de quem abandona a Deus, buscar por resposta onde só encontra engano. A mensagem que recebeu foi a condenação iminente. Não se escandalize, mas nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que não são novos na fé, são pessoas cristãs que se diz cristã, mas que buscam o ocultismo, buscam cartas, cartomantes, ouça isso no nome de Jesus, e isso é uma coisa que Deus mais odeia na vida, é quando o homem deixa de buscar a Deus para buscar a essas coisas, ouça isso no nome de Jesus. Pessoas que vivem correndo atrás de profetadas, correndo atrás de problemas para consultar a Deus, ouça isso no nome de Jesus de uma forma totalmente errada. Ouça isso no nome de Jesus. Então, seu fim, amado, foi tão trágico quanto o seu reinado, derrotado pelos filisteus. Ele proferiu suicídio a enfrentar o inimigo. 1 Samuel 31, versículo 4. Ele morreu como viveu seus últimos anos, sem coragem, sem fé, sem a presença de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Isso é terrível. Terceiro subtópico, no tópico 3, já partimos para o final. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a entrada de Davi na corte de Saul, como diz lá em 1 Samuel 16, aqui ilustra o chamado do cristão para viver com integridade em um mundo hostil. Quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, sua liderança decaiu em paranoia e violência. Nesse contexto aqui, Davi foi trazido como um político. Não foi trazido como um político ou como um guerreiro, mas como um arpista, um jovem cuja vida interior com Deus era tão marcante que até sua música trazia alívio espiritual. 1 Samuel 16, 23 vai falar isso. Aqui está o paralelo crucial. Assim como Davi adentrou um ambiente corrompido sem se corromper, os cristãos são enviados também a uma sociedade que opera em lógica oposta ao reino. Cabe a nós, nos mantermos fiel, assim como Davi se manteve fiel aqui num lugar corrompido. Daniel, José e outros que nós vemos, eles se manteram fiéis a Deus sem sair da presença do Senhor. Então a lição ela é clara. Nossa eficácia não vem da adaptação ao mundo, mas da fidelidade a Cristo. Davi ele transformou a corte não por estratégias humanas, mas porque o Senhor era com ele. 1 Samuel 16, 18. Essa mesma presença hoje manifesta no Espírito Santo habitando em nós. 1 Coríntios 3, 16. Nos capacita a ser sal e luz em meio às trevas do nosso tempo. Então o chamado, ele permanece. Servir com excelência, como Davi, sem perder a essência do Evangelho, afinal nós somos chamados para vencer o mundo em seus próprios termos, mas para testemunhar um reino e não é deste mundo, um reino que não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36, ouça isso no nome de Jesus. E concluindo aqui, amados,
chegando aqui ao final, vamos ler aqui a conclusão. Quero ler aqui com vocês. Davi ele possuía um currículo admirável, um músico virtuoso, valente, guerreiro, ponderado nas palavras e educado, características, né, que despertariam o interesse de muitos recrutadores, mas há um detalhe que fez toda a diferença nesse belíssimo currículo: o Senhor era com ele. Então tudo isso, toda a preparação que tinha, se não fosse a presença do Senhor com ele, nada disso seria. O Senhor era com ele. Sem Deus, amados, nós não poderemos fazer fazer nada, né? Não podemos fazer e nossa existência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você será uma bênção por onde quer que passe. Ouça isso em nome de Jesus. Então, amados, Davi nos ensina que a verdadeira excelência no servir não vem apenas de habilidades ou talentos, mas da presença de Deus em nossas vidas. Ele foi pastor, guerreiro, músico e rei, mas a sua grandeza estava justamente na dependência absoluta do Senhor. Sem Deus, Davi teria sido apenas um homem comum, mas com ele, com Deus, tornou-se um exemplo de fé e obediência. Assim como Davi, amados, nós somos chamados a servir com coragem, dedicação e confiança de nossa força, que nossa força não esteja em nós, nem nós mesmos, mas naquele que nos sustenta. Afinal, só em Deus encontramos a excelência para cumprir a nossa missão. Né? Tem pessoas que pregam tão bonito, tem pessoas que louvam tão bonito, mas é orgulho, se incha, parece um pavão, mas de Deus não tem nada. Precisamos realmente depender totalmente do Senhor. Que Deus abençoe, amados. E até a próxima lição, se assim Deus nos permitir, nós estaremos de volta trazendo a lição 3, né? Davi, o matador de gigante. Essa lição também está muito boa. Se eu fosse você, não perdia por nada. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês que ficaram aí até o final desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus vos abençoe, te dê uma boa semana de paz, de tranquilidade, e a presença de Deus reine em seu coração. Amém.